Dá para perceber que a gente poderia resolver isso aqui pelo método das malhas, se a gente quisesse. Poderia resolver esse circuito pelo método dos nós, se a gente quisesse. Mas tem outro método que é a superposição, que também é simples. É questão de prática. O que significa isso? Nós vamos estudar isso aqui duas vezes. Já que ele tem duas pontes, nós vamos estudar ele duas vezes. Uma, considerando o efeito que uma das pontes vai provocar no circuito. Certo? E ignorando a outra, a gente diz que curto-circuita a ponte, porque a gente tira a ponte, o que é curto-circuitar? A gente coloca o condutor no lugar. Certo? Então, ó, eliminamos a ponte de 15 volts lá, mantivendo essa de 20 volts, e as resistências. Aí a gente vai estudar o que aquela ponte vai provocar nesse circuito. Né? E também vamos fazer um outro circuito. John. Né? Considerando agora que efeito vai ser provocado pela segunda ponte. E aí, tudo bem, gente? Superposição é isso. Você pega o circuito, uma ponte você ignora e curto-circuita, depois você faz o contrário, né? Repõe aquela ponte e curto-circuita a outra. Bom, e aí a gente estuda separado, e aí fica simples. Se a gente analisar esse circuito aqui, aí a gente pega o sentido real da corrente, é sempre do terminal negativo para o positivo internamente. Então aqui vai circular uma corrente nesse sentido, lá vai circular uma corrente nesse sentido. Certo? Do terminal negativo para o positivo. Volta lá em eletricidade básica, né? Isso aqui virou um circuito daqueles que está acostumado a trabalhar. Por quê? Porque só tem uma fonte. Né? Não tem nenhuma configuração aqui, triângulo, estrela. Aqui tem uma estrela, né? Mas não precisa transformar ela, dá para resolver simplesmente isso aqui. Se a gente olhar essa configuração, essa corrente que circula nessa ponte, ela vai passar toda aqui, não é isso? Uma parte, quando chegar nesse nó, o que vai acontecer? Uma parte sobe e a outra parte continua. Há uma divisão de corrente, não é isso? Essas duas correntes circulam e se encontram novamente aqui. Isso não. Quando você divide a corrente e depois encontra, é porque esses elementos estão em paralelo, não é isso? Se eles estão em paralelo, então eu vou fazer isso aí. Então, gente, tem que ser assim mesmo, tem que ser com calma, analisando ela e vendo o que vai acontecer com o circuito. Ó. Essa aqui se mantém em 10 ohms. Se eu tenho duas de 10 em paralelo, não é isso, gente? Deu para ver bem que as duas estão em paralelo? Se eu tenho duas em paralelo, basta, e elas são de mesmo valor, basta pegar o valor de uma delas e dividir por 2, não é isso? Então a gente vai ter uma de 10 aqui, não é isso? E uma de 5 aqui. Tudo bem? Certo, gente? Então a resistência equivalente desse circuito aqui é 15 ohms. Como a gente quer estudar as correntes que circulam nesse circuito, I é igual a U sobre R. Lei de Ohm. Márcio. É isso? Márcio. Oi. Ô, Márcio, qual cálculo que você fez para achar esse circuito? Essas duas em paralelo. Tá. Mas porque ele quer ver, mostrar o cálculo para ele aqui como se faz aí. Ó, se você tem duas resistências em paralelo, você pode fazer qualquer resistência, né? Se a gente quiser guardar. Duas em paralelo, basta você multiplicar o valor delas e dividir pela soma. 10 vezes 10 dá 100, dividido por 20 dá 5. Só duas, né? Iguais. Só com duas. Com 3, com 4, com 5, 6 tem que fazer 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora, se elas forem iguais, basta você pegar o valor de uma delas e dividir pelo número de resistências. O valor é 10. Como são duas em paralelos iguais, 10 por 2, 5. Se fossem 5 em paralelo de 10, você pegaria o valor de uma delas 10 e dividiria por 5, daria 2. Certo? Então é uma forma de você encontrar equivalente de forma mais rápida. Bom, então já dá para tirar qual é a corrente que vai circular nesse circuito aqui. 33 amperes. Certo? Tudo bem? Então olha só. Uma coisa que eu tenho percebido que ontem as pessoas me confundiram, preserva esse primeiro desenho original para você colocar as correntes finais, para saber se elas se somam ou se elas são contrárias. Joga os valores das correntes nesse outro circuito que a gente separou aqui. Então, pelo que a gente olha do circuito, se aqui eu tenho saindo da fonte uma corrente de 1,33, aí volta lá na eletricidade básica. Nesse elemento só tem esse caminho. Quanto dessa corrente vai passar aqui? 1,33. 33 amperes. Não é isso? Quando essa corrente chega nesse nó, aí sim eu tenho uma divisão.
E é uma divisão fácil, já que vai se dividir em dois trechos, né, em dois ramos do circuito. E são dois ramos que têm resistências iguais, eu vou simplesmente pegar esse 1,33 e dividir por 2. 0,67. Não é isso? Vai dar 667, aproximação. É isso? Se for 1,33, vai ser assim. Se no caso elas for diferente. Oi? Se no caso Se elas fossem diferentes, aí teria que usar a lei de Ohm. Teria que achar qual Ih, é a agora tensão ninguém que estuda sobrou mais. aqui. Vou passar um Lá exercício pra depois. caraca. Né? Seria só calcular qual é a queda de tensão aqui, não é 20 volts. O que sobrasse, vamos supor que desse 10 volts de queda de tensão ali. Né? O que sobrasse da tensão seria para esses dois em paralelo, que é igual. Aí você teria que achar nessa daqui, I é igual sobre R. Nessa daqui, I é igual sobre R. É aquilo que a gente fez naquele outro, não foi? Nós tivemos que calcular as tensões separadas. menos 20, no caso, Oi? para saber o que sobra. Eu peguei esse 20. Se houve 12 volts daqui, é porque sobrou 8 para o resto do circuito. Entendeu? Aí eu usaria essa tensão de 8 dividido pela resistência. Acharia a quantia aqui e aqui. Tá? Eu não preciso fazer isso porque é por igual, mas se você fizer o cálculo, você vai achar isso. Tá? Então, olha só. Vai subir 0,67 aqui, não é isso? E vai continuar 0,67 aqui. Tudo bem, gente? Isso aí é bem simples que está fazendo desde o início. Vamos passar para outra configuração agora. Tiramos a fonte de 20 volts e mantivemos a de 15. Esse 0,67 deu É Foi a corrente que chegou aqui 1,33 dividido por 2, porque tem dois caminhos para a corrente. E são dois caminhos com resistências iguais, então dividir por 2. Igual. Vamos lá. Esse outro circuito aqui, mesma coisa, não é isso? A gente tem uma fonte de 10 ohms. Aqui a gente tem a fonte de 15 volts. Não é isso? Mesma coisa, gente, ó. Só que a gente tem que analisar o comportamento das correntes. Só puxar mais um pouquinho. Inteiro. Vai fazer de novo? Vamos lá. O que vai acontecer agora aqui, nesse circuito? Igual a gente fez o estudo da corrente. Primeiro a gente tem que analisar isso, gente. O principal é a gente entender esse comportamento da corrente dentro do circuito elétrico. O sentido real agora aqui é para cima, porque é do terminal negativo positivo. Bom, qual é o valor da corrente aqui? I é igual a U sobre R. Né? A tensão é 15 volts. Qual é a resistência equivalente desse circuito aqui? É a mesma coisa do de lá, não é? Porque se tem uma corrente que circula aqui, ó, ela vai chegar aqui, aqui ela vai se dividir, não vai? Não é isso? Essa parte que veio aqui chega aqui, e essa parte que desceu chega aqui, ela se encontra de novo. Ou seja, esses dois elementos estão em paralelo também. Não é isso? Então a resistência equivalente ali é igual a 5. Né? Então I é igual a U sobre R, 15 dividido por 15, não é isso? Certo? 1 ampere. Então aqui a gente tem uma corrente de 1 Professor, ampere. essa última parte eu não entendi. Oi? Olha só, pega a fonte, né, de 15 volts, aí esse 15 aí de baixo é porque eu não acompanhei. Esses dois aqui não estão em paralelo, igual de lá? Sim. Se a corrente se divide, se encontra depois é porque estão em paralelo. Dividiu a corrente aqui. Né? Assim. A que veio para cá chegou e a que desceu chegou. Se encontrou de novo. É porque esse está em paralelo com esse. 2 de 10 em paralelo. Assim. Qual é o equivalente? 1 de 5. Mais certo? 10. Esse. Então aquele número ali de baixo, abaixo do 15, esse 5. Então, está em série. O de 5 ficou em série com o de 10. Em série é só somar. 10 mais 5, 15. É o valor da resistência equivalente do circuito todo. Entendeu? Então, ó, aí eu fiz a tensão dividido pela resistência, 1 ampere, certo? Bom, vai chegar aqui que é 1 ampere. Vai haver uma divisão, ó. Uma parte da corrente vai passar pela resistência de 10 ohms, outra parte pela resistência de 10 ohms. São resistências iguais, então a corrente se divide por igual. Então a gente vai ter aqui uma corrente de 0,5 amperes nesse sentido, não é isso? E uma corrente de 0,5 amperes nesse sentido. Qual vai ser a corrente nesse sentido aqui então? 1, porque ó, desceu 0,5, né? Pelo último ramo, desceu 0,5, se encontraram de novo, somaram 1 ampere. Tudo bem?
Por isso que eu falo para preservar. Agora vamos jogar esses sentidos em cima de... Ele não vai para lá também, não? Não, porque a fonte está jogando para cá, ela tem que retornar para a fonte. Né? Os elétrons, a corrente elétrica, ela sai do terminal e volta para a fonte. Então ela tem que circular nesse sentido. Aqui no meio que eu estou pensando. Não, então, mas ela vem, desce e ela tem que voltar para a fonte, entendeu? Você não tem como você não tem como a carga circular aqui e voltar para o mesmo ponto. Ela tem que circular no sentido contrário, sempre voltando para o terminal oposto. Pode repetir isso para a cena do pedra. Oi? Vem para cá, vai tocando cena. A corrente a gente calculou 1 ampere, certo? O sentido é negativo com positivo. Subiu 1 ampere aqui. Aqui, como tem um nó, vai dividir. E como as resistências depois da situação é iguais, vai dividir por igual. Então vai descer 0,5 aqui e vai continuar 0,5 para cá. Se encontram de novo, se somam e volta 1 ampere para cá. Né? Então, passou nessa resistência 0,5, nessa 0,5 e nessa aqui 1 ampere. Certo? Por isso que eu falo, vamos preservar o primeiro desenho. Agora nós vamos jogar essas correntes em cima de cada resistência. Ó, nessa resistência aqui, pelo circuito de baixo aqui, qual é a corrente que passa por esse circuito aqui? 0,33. 33. Não. 0,67. Ah, tá. 0,67 ou 1,33? Porque considerando essa ponte de cá, a corrente que sai dela passa toda por ela, né? Considerando esse circuito. Então passa nesse sentido aqui, uma corrente de 1,33 amperes. Certo? Continuando, nesse mesmo circuito, a corrente está circulando nesse sentido. Aqui sobe uma corrente de 0,67 amperes. Não é isso? E nesse outro trecho aqui passa uma corrente de 0,67 amperes. Certo? Nós pegamos as correntes que nós encontramos aqui e representamos lá. Vamos pegar agora as correntes do outro circuito, que é esse de cá, que a gente representou separado aqui. A partir daqui, tem uma corrente de 1 ampere para lá. Quando desce, ó, o sentido agora inverteu, não é isso? Quando chegou nesse ponto, desceu uma corrente aqui. Desceu uma corrente de quanto aqui? 0,5 ampere. Certo? Uma outra corrente circulou para cá, naquele sentido lá, não é isso? Nesse sentido de quanto? 0,5 amperes. E aqui circulou uma corrente de quanto? Para dar desse sentido, não é isso? Oi? 1 ampere. Certo, gente? Então a gente tem que determinar quais são as correntes que circulam, como naquele outro circuito, nos 3 ramos. Qual é a corrente que circula nesse trecho aqui, nesse ramo? Vou chamar de I1, I2 e I3. Vai chamar o quê? Qual que é o I1 aí que você botou? 1,18. Da esquerda para a direita. Qual é a corrente 1 que circula nesse trecho do circuito? Os efeitos das duas pontes, elas se somam, não é isso? Porque as correntes estão no mesmo sentido. Então é uma mais a outra. 0,5 mais 1,33. 1,83 amperes. Quem é a corrente I2? A corrente I2 é nesse ramo 2. Igual a gente estudava ramo 1, 2 e 3 no nós. Nesse ramo aqui também tem duas correntes, porque são duas pontes. Só que os efeitos delas são contrários, não é isso? É uma menos a outra. Então 0,67. Não, peraí, por que é uma menos a outra? Que é a corrente. Porque elas estão em sentido contrário. Uma está subindo, a outra está descendo. Aquele 0,67 É, aqui é certo. Ó. Eu tirei daqui. Ó. 0,67. Quando vem reto, A de lá é 0,5 abaixo. para, cala a boca. Entendeu? Então é uma menos. Pará, vai ter prova diferente agora, Pará. Vai dar pra você fora. Pará, vai ter prova diferente. Tudo é Deus, você entendeu? 0,17 amperes, certo? Certo? Qual é o sentido então dessa corrente? É aí que a gente tem que entender o sentido da corrente, ó. Nesse caso aqui, nós temos 0,17 para cima, porque ela acompanha a maior. Aí você fala, mas ela vai subir, vai descer? Não, ela vai circular nesse sentido, acompanhando o sentido dessas pontes. Então não tem como essa aqui sobra vir para cá. Ela, né, circula nesse sentido e retorna. Né? Então a gente tem a corrente circulando assim, né, para cima e para cá e retornando. Para ver tem carência de elétrico. Oi? Professor,
aquela corrente que circula ali no meio sempre vai, como é que fala? Vai se juntar com a do outro lado. Igual, Somando ou diminuindo. da outra fonte, no caso. Somando ou Fecha diminuindo. logo. Depende do sentido que você encontra na separada. Se você encontrar duas subindo, é porque duas se somam. Se você encontrar uma subindo e uma descendo, é porque você tem uma diferença entre Mas elas. aí é só olhar a fonte. Se a gente vê que a fonte está ao contrário da outra, a gente já sabe. Não guarda assim não, você vai enrolar tudo assim não. A gente já está com o desenho representado.